Falar, sua voz, como é que você cuida da sua voz? A gente tava falando isso nos bastidores. Eu negligencio o cuidado com a minha voz. E eu uso muito a minha voz. É não tão bonita a somente. voz. Obrigada. Ela canta tão divinamente, não parece que nem precisa aquecer. Por que eu tô dizendo? Vamos ter cuidado, Bruno. A gente já tá ficando um pouquinho velho na história. Zezé de Tá ficando... Oxi, eu tô... Ainda me colocou na onda, ó. Ó, Zezé de Camargo se apresentou e falhou no show por 2 vezes. Ele disse que nunca tinha acontecido. Bora ver, bora prestar atenção nisso, Bruno. Vamos prestar atenção. Olha. Nossa. Nunca vivi isso na minha vida. Não diga Nossa. Ó, importante salientar que quem colocou essa legenda foi o fã que registrou o vídeo, sim, tá? Sim, que publicou esse vídeo aí, né? O Zezé, desde 2007, tem esse problema. Ele teve um cisto em 2007 e esse cisto estourou nas cordas vocais. Ele teve que fazer uma cirurgia delicada. Mas, o que é que você achou, hein, Bruno? Tá precisando de quê? Aulas de aquecimento? O que é que Zezé tá precisando? Vamos saber agora com quem entende do assunto. Chegue pra cá, Fábio. Vamos conversar aqui com o fonoaudiólogo Mário Barbosa. Vou passar aqui, licença. Por favor, Tudo Fábio. bem? Tudo bom. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Mulher Obrigado. Demais. Acaba que esses vídeos, quando viralizam, né, Fábio, acaba virando meio que uma piada, uma chacota. Mas a gente não pode levar dessa forma, né, doutor? Não. É importante que quando o cantor, o profissional da voz, sinta dificuldades, ele precisa ter a consciência de já procurar um atendimento especializado, seja com fonoaudiólogo, especialista em voz, e dependendo do caso também, professor de canto, certo? Eu costumo dizer que cada cantor, ou profissional de voz, já precisa ter salvo no celular o contato de um fonoaudiólogo. Olha! Porque em qualquer emergência de voz... Tudo bem, Bruna? Agora eu tenho. Agora eu tenho do doutor Mário, né, doutor? Sim. Mas tu faz fono? Não faço, Fábio. E é algo que a gente negligencia muito, né? Porque a gente só passa a cuidar da nossa voz quando aparece algum problema. Não é assim que funciona? Isso. Infelizmente, não só em questões de cuidados vocais, mas na saúde como um todo, é nosso costume procurar um atendimento quando o problema já está ali instalado. Ninguém procura hoje para fazer uma prevenção, que seria o mais indicado. Então, imagina, eu tenho um show. Sim. E no momento eu perco a minha voz. Não era melhor ter feito um trabalho preventivo para não acontecer aquilo? Sem dúvida. E aí acaba que os fãs ficam... Menino, o povo ficou em polvorosa, Bruna, com a situação. Porque realmente ele perdeu o controle do show. Sim. O artista tá ali pra controlar o palco, né? Sim. Mas ele tem dinheiro pra pagar um fono. Por que eu acho que... eu acho que essa é ele tá negligenciando ele mesmo ou não? É uma coisa que já fugiu do controle da voz dele. Ele já não tem mais voz pra cantar. Olha, certas entrevistas que eu já vi dele, ele falou que no começo ele não fazia. Não procurava e ele mesmo já falou que quando cantava em tons bem maiores que o conforto dele. E mesmo ele passando por todo aquele processo de cirurgia e tal, mesmo depois ele continuou tendo um esforço muito grande na voz, promovendo o abuso vocal. Pois é, e são muitos anos, né? Trabalhando com música, cantando. E as notas que ele alcançava, né? Era assim, absurdo. Ele sempre foi muito admirado, inclusive por isso, né? Porque a extensão vocal do Zezé sempre foi realmente gigantesca. E com o passar do tempo, a voz envelhece, doutor? Envelhece. É por isso que, se você tem um sonho de ser um cantor, ou já canta, ou é um profissional de voz, de forma geral, desde cedo precisa estar fazendo os cuidados com a voz. Sim. Para quando você estiver mais velho, esse envelhecimento da voz não acompanhar o seu corpo. Existe aí alguma forma, exercícios
E algumas profissões também que exijam esse cuidado maior. No caso do Zezé aí, cantor, então ele trabalha constantemente com essa voz. É o instrumento dele também, né, Fábio? Mas alguma outra profissão? A nossa, por exemplo, algumas outras profissões? Se você utiliza a voz de forma profissional, seja em qualquer área, até mesmo em vendas, comunicando, é importante você fazer acompanhamento de voz. Seja vendedor, seja jornalista, radialista, professor. O professor tem muitas queixas de voz. Rouquidão. Sim. Tem vários fatores de risco ali ao redor do professor. Então é importante todos esses profissionais cuidar da voz. Tá ouvindo, Fábio do Bull? É verdade, tô, menina. Professor, jornalista, apresentador de TV. Existem exercícios assim práticos para que todo mundo possa conseguir fazer de alguma forma? Ajude, moço, pelo amor de Deus. Olha, algo que eu falo nas minhas redes sociais, que qualquer exercício de voz que a gente passa para um profissional, ele precisa de ser de forma específica, com base numa avaliação multidimensional da voz. Ou seja, cada pessoa tem queixas diferentes e cada pessoa tem necessidades diferentes para fazer um exercício. Eu já atendi pacientes que fez exercícios porque viu na internet e ficou sem voz. Vixe, é um perigo. Entendi. É por isso que eu prefiro orientar e passar exercícios com base numa avaliação, para que quem estiver em casa não tem que reproduzir e fique depois sem voz. acabe prejudicando Isso. ainda mais, né? A gente está com imagem aí na tela, que foi o doutor Mário que trouxe pra gente. Tem aí esse vídeo, doutor, queria que você explicasse para o pessoal de casa que vídeo é esse. Certo. Esse vídeo é uma vibração das pregas vocais, certo? Então, quando tem qualquer alteração nessa vibração, a nossa voz já vai estar surtindo ali efeito negativo, tá? Então, o caso de Zezé, que ele teve há muito tempo atrás, que ele passou por procedimento cirúrgico, foi um cisto nas pregas vocais. Sim, que é a certo? outra imagem que a gente tem. Isso aí. O cisto é essa bolinha que tem aí na prega vocal, tá? É unilateral, ou seja, de um lado só da prega vocal. Sim. E esse cisto, ele pode vir por alguns motivos. Um esforço muito grande na voz, ou pode ser de forma congênita, ou seja, pode nascer já com esse cisto, que foi o caso dele. Ele já nasceu com esse cisto e alguns médicos disseram na época que não precisava ter feito a cirurgia, outros disseram que precisava. E aí teve um questionamento a respeito desse cisto de Zezé de Camargo. E aí esse cisto, estando ali na prega vocal, já vai atrapalhar na vibração da prega vocal. Entendi. E aí vai impactar a voz, deixando mais grave, mais rouca, não conseguindo chegar em notas agudas. Sim. E aí vai tendo todos os problemas de voz. A gente viu, né, aí a gente exibiu esse vídeo que tomou conta da internet nos últimos dias, né, Fábio? E aí muita gente usou isso como motivo de piada, mas muita gente ficou preocupada também. Existe alguma forma de reverter nesse caso aí, doutor? Sim. Esse procedimento precisa ser muito bem orientado e pensado junto com a equipe, principalmente quem é profissional de voz, porque, como eu falei, qualquer alteração ali, mesmo depois da cirurgia, pode trazer impactos negativos. Sim. Então, precisa ser muito bem pensado com a equipe médica também, com os médicos otorrinos, que são eles que fazem esse procedimento, e fazendo o procedimento e após esse procedimento, fazendo acompanhamento de voz, tem sim como recuperar a voz. Agora, se ele tá fazendo show ainda, mesmo assim com a voz prejudicada, podia falar com a banda para baixar os tons das músicas, não é? Para não precisar, porque quanto mais força, eu enquanto leiga, mais acredito que vai prejudicar mais, né, doutor? Baixa o tom da música, deixa ela um pouquinho mais grave, para que ele consiga cantar, porque desse jeito não vai dar certo. Sim. Ele não faz um show inteiro mais, não. Faz. Eu acho que não o faz público desse precisa jeito. cantar junto, e eu acho que é um alerta importante para quem está acompanhando a gente. Ó, se está sentindo aí rouquidão, né? Se tem alguma falha, busca a ajuda de um profissional para que isso não se estenda mais e que não prejudique ainda mais a sua voz, que é um instrumento de muita gente também, não somente no trabalho, mas é a forma da gente se comunicar, né? Verdade. Então fica aí o alerta para quem está acompanhando o MD. Doutor Mário, muito obrigada pela participação, viu? Até a próxima. Eu ia cantar galopeira, mas no momento eu tô cancelando essa participação, Tá infelizmente, certo. porque eu não tô preparado. Vai fazer um aquecimento com o doutor Mário, que daqui a pouquinho tem mais fuxico. Muito bem. Deixa eu